tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Atenção a essa lição eterna do Cristo ecumênico divino estadista Jesus. No mundo tereis tribulações, tende, porém, bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras encontramos em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 16, versículo 33. Mas como renovar nosso bom ânimo e não perder a confiança na vida diante de tantos desafios? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. A sintonia em Jesus é necessária para a nossa fortaleza espiritual. Quem traz as orientações da religião divina hoje é o irmão Marco D'Ameto, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Irmão D'Ameto, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, meu irmão Gesiel, e a todo esse povo maravilhoso em sintonia com esta comunicação que ajuda a gente a aumentar a fé, como os discípulos pediram a Jesus, e acontecer com a gente o que Jesus falou depois de lhes aumentar a fé. Disse o nosso mestre: se tiverdes fé, mesmo uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, o início da fé, a abertura da fé, direis a este monte, que é o problema, é a luta, é o Armagedon: sai daqui, lança-te ao mar, e assim ocorrerá, e nada lhes será impossível. Porque para que essa conquista aconteça, a prece é exercício fundamental e nós vamos orar juntos, hoje formando uma grande corrente ecumênica de preces, e no momento de oração vamos acompanhar a Ave Maria Mater Jesus, de autoria do compositor Paiva Neto. Recebendo de nossa Divina Mãe Maior, Maria Santíssima, que tem sua missão diretamente associada ao planejamento do Cristo, vamos receber essa grande força para o Espírito. Começamos, irmão D'Ameto, com a pergunta da nossa irmã Cristina Xavier, que está em Salvador, na Bahia. Ela diz assim: cada dia que passa, parece que em vez das coisas melhorarem, somos sempre surpreendidos por uma nova notícia triste, que abala o nosso coração. Como suportar essas provações que estamos vivendo na Terra? Vamos perguntar ao Apocalipse de Jesus, porque como explica o irmão Paiva, firmado no Cristo de Deus, ele que prega o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, e essa palavra veio antes da pandemia, 2 de julho de 2016, o irmão Paiva diz: tudo pode ficar longe do controle dos homens, tudo pode ficar fora do controle dos homens, mas nada escapa ao comando de Deus. Sabendo que nada escapa ao comando de Deus, que Deus é Pai, e assim como um bom pai que não abandona seus filhos e que dá um jeito de sustentar os seus filhos dignamente, Deus não abandona e dá um jeito de nos sustentar e ajudar a gente a suportar, perseverar e a vencer a grande pandemia. Carta de Jesus à igreja em Esmirna, capítulo 2, a partir do versículo 8, o mestre responde: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, quer dizer, aquele que estava no princípio porque criou a terra, e o último é aquele que dará a palavra final. Então ninguém está perdido, nada está perdido, porque a palavra final é desse último aqui, que esteve morto e tornou a viver. Então já é uma esperança, mesmo para aqueles que desencarnaram, tornarão a viver porque continuarão vivos no seu espírito. Jesus, que venceu o maior drama, que é a morte, pode dar jeito a qualquer situação da terra. Conheço a tua tribulação, que é o que nós estamos vivendo, a tua pobreza, mas tu és rico, que és caluniado por aqueles que se dizem apóstolos, quer dizer, libertos e não são, sendo antes de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, ou seja, tudo aquilo que a gente provocou no espírito veio para a matéria, individualmente, coletivamente. Então são coisas que são resgates e que a gente tem que sofrer.
como alguém que tem que pagar uma dívida acumulada. Quando a pessoa paga a dívida, pronto, se liberta, que é o que está acontecendo com a humanidade. Existe uma dívida que a gente tem que saldar, mas se a gente fortalece a fé, o bom ânimo, a confiança e essa lógica do Apocalipse, sabendo que nada escapa ao comando de Deus, a gente não desanima, não para no meio do caminho, fica sabendo que a palavra final pertence ao Cristo, como dizia o irmão Zaru, que Ele conhece a nossa tribulação, nossa pobreza, nossas situações, e Ele então vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo, quer dizer, a maldade, a ignorância, está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, por maior que seja essa tribulação, e ela é uma grande tribulação, o que são 10 dias perto de um mês? Nem a metade. O que são 10 dias perto de um ano? Nada. O que são 10 dias perante a vida? Nada. Então ele mostra que a tribulação, por maior que seja, ela tem um período limitado de tempo perto da felicidade que vem lá se perseverarmos. E agora o recado de Jesus: ser fiel até a morte, quer dizer, até o último dia da vida, e eu te darei a coroa da vida, a liberdade, a autoridade. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, aquele que vence a si mesmo, aquele que persevera, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que o irmão Paiva explica que é o remorso. Se você faz a sua parte, você não terá remorso. Se você não desiste, você não terá remorso. Então, não temer o que a gente precisa passar, sabendo que Jesus conhece tudo, a gente enfrenta tudo isso, sabendo que por maior que seja a tribulação, ela vai passar um dia. Como está aqui, a razão pela qual as provações são necessárias. Página 41 das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina. Terceiro volume, escreve o irmão Paiva: as provações existem para a nossa instrução espiritual. Nesse momento, estamos sendo instruídos a valorizarmos mais a família, valorizarmos mais a vida, a cuidarmos melhor da nossa higiene pessoal, a vibrar por quem sofre mais do que a gente. Estamos sendo instruídos espiritualmente. Por efeito delas, as provações, somos convocados a fazer a nossa urgente escolha, e nós de há muito depositamos a nossa confiança no Cristo Jesus. Com Ele aprendemos a guardar a palavra da sua perseverança, que nos fortalece a coragem de tudo suportar com serenidade, com bom ânimo, com fé e humildade, de modo a, pelo Espírito, enriquecer ainda mais aqueles que têm fé realizante e os que precisam ter fé. E até aqueles que perderam a fé, a gente ajuda a recobrar a fé. Portanto, toda a humanidade. Antes da dor, o amor apresenta-se para a nossa redenção. Por isso a religião divina veio à terra antes da dor, antes do Armagedon. Então, gente, vamos perseverar. Tudo isso vai passar e nós juntos venceremos. Nosso abraço à irmã Cristina Almeida Xavier, de Salvador, na Bahia. Nosso agradecimento por sua pergunta à religião divina. Agora o irmão José Antônio Saraiva, da cidade de São Paulo, pergunta o seguinte: diariamente, muitas pessoas estão desencarnando por muitos motivos tristes, por conta da fome, da miséria, da violência. Já registramos mais de 1.000 mortes por dia no Brasil por conta da Covid-19. Já são mais de 211 mil mortes e no mundo mais de 2 milhões de vítimas. Aí o nosso irmão José Antônio diz: fico pensando nessas pessoas e principalmente de que forma podemos ajudar esses espíritos que retornaram ao mundo espiritual nessas situações tão difíceis. Primeiramente, pensando neles com muito carinho, com muito amor e orando por eles. Não podemos nunca ser insensíveis. Veja, meu irmão, que o próprio Jesus, perante o túmulo de Lázaro, fez uma prece, pediu a Deus a proteção. Deus ouviu e ele fala isso: obrigado, Pai, por teres me ouvido. E ainda falou: não digo isso por mim, porque eu sei que sempre me ouves. Diante do túmulo de Lázaro. Mas ele falou, disse isso por causa da multidão presente, porque a multidão precisava aprender o valor da oração até perante a passagem de um ente querido para o mundo espiritual, como era o caso de Lázaro. Então não sermos insensíveis, orarmos, e Jesus chorou perante o túmulo de Lázaro, para depois ressuscitar a Lázaro.
Por exemplo, há irmãos que infelizmente voltaram ao mundo espiritual sem conseguir respirar. E quando esse espírito começa a respirar de novo naturalmente, isso acontece no desencarne, ele se enche de uma felicidade tão grande por poder respirar novamente, por não sentir mais dores, e que ele vai querer saber o que aconteceu. Aí eles informam a eles que eles estão, a ele, esse espírito, que está no mundo espiritual, ou que eles estão no mundo espiritual. Então, nessa hora, a pessoa até se emociona e chora também, por ter voltado a respirar, a se sentir melhor. Então, ela não foi vencida, ou as pessoas não foram vencidas pela Covid, venceram a Covid. Nossa parte é orar para que elas não tenham nenhum incômodo emocional, porque quando se sentem melhor lá, vão saber que estão do lado de lá e vão querer saber da família na terra. E quando sentem da família a oração, aí não há nenhum problema emocional para esses irmãos queridos que continuam vivos. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Está no capítulo 14 do Santo Evangelho segundo João. Quer dizer, manter o coração integrado no bem, no amor, nos bons sentimentos sempre. Credes em Deus, crede também em mim. Aí já é o raciocínio, já é a fé, já é a transmissão de boas energias para quem está lá, porque quem está lá quer também, de uma forma ou de outra, transmitir boa vibração para quem está aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas, há hospitais, há cidades, há médicos do lado de lá, há irmãos que vão ajudar os que estão lá, como estão também ajudando a gente aqui, como estão ajudando aos médicos também na terra, os médicos espirituais ajudando os da terra. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, sobre as moradas, eu vos teria dito a vós, vou preparar-vos lugar. Então a pessoa que chega lá, ela não merecia sofrer, chegou lá, vai chegar num bom lugar lá, porque já sofreu o suficiente, para que mais sofrimento? E quando eu for e vos preparar lugar, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então esse é o tipo de sentimento que a gente tem que emitir. Meu irmão, que você esteja com Jesus. Minha irmã, que Deus te ampare. Então a gente vai emitindo esses bons sentimentos. E o Espírito agradece porque sente tudo isso por causa das ligações que tem com a gente. E aqui do livro Os Mortos Não Morrem, página 263, né? O irmão Paiva, ele vai falar dessa consciência espiritual que deve nortear a nossa vida. Página 263, ele vem tratando da vida espiritual, até de manifestações que ocorrem em toda a parte, e explica o seguinte, pessoal: assim como a jornada prossegue para quem continua reencarnado, e a gente tem que prosseguir, o mesmo ocorre para os nossos entes queridos que nos antecederam à grande pátria da verdade. Lá eles ficam sabendo porque sofreram, porque aconteceu isso, o tempo que terminou, as necessidades de renovação do lado de lá. Então nossa prece ajuda esses irmãos do lado de lá. Muitos permanecem invisíveis ao nosso lado ajudando-nos. Outros podem até mesmo precisar de nossas preces. Oremos por eles, para que quando chegar a nossa vez de voltar ao mundo da verdade, alguém ore por nós. E agradeçamos a Deus por ser Deus de vivos. Por conseguinte, repito, os mortos realmente não morrem. Essa é a consciência, esse é o nosso sentimento, esse é o valor que se dá às pessoas, orando. E Jesus transmite a oração como um processo tecnológico. Você escreve um e-mail, chega. Por que a oração não vai chegar? Vai chegar e vai dar muita felicidade e paz ao seu ente querido do mundo espiritual. E você vai sentir-se bem também, porque a pessoa do lado de lá vai transmitir bons sentimentos para você.